Podcarro a diesel, um segmento especial do Podcarro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pelo castanhar da nossa vinheta, se trata de mais um Podcarro a diesel, o quadro do Podcarro onde a gente sempre vai falar sobre comerciais leves, pesados e todo aquele mundo relacionado ao mundo do diesel, né? Esse combustível que move Brasil afora, move o Brasil nas costas, melhor dizendo, há muito tempo, não é de hoje, e é óbvio que, em hipótese alguma, eu teria a capacidade de tratar deste assunto com todo o rigor, com toda a sabedoria e com toda, sei lá mais o que, eu vou acabar me enrolando aqui porque eu tô com dificuldade de arrumar adjetivos para o nosso convidado, que não é um convidado, é o nosso co-apresentador, o diretor artístico do Grupo Podcarro de Comunicação e meu grandíssimo amigo, diretamente do Ceará, ao vivo para todo o Brasil, independente da hora que você estiver ouvindo, Flávio Domingos. É isso aí, meu amigo, mais uma vez a gente tá aqui. Postergamos um pouco o Podcarro a diesel devido a tempo, rotina, essa coisa toda, mas estamos de volta para falar mais uma vez de comerciais leves, pesados, diesel e tudo mais relacionado a esse universo. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade da gente estar aqui trocando essa ideia. E é isso aí, cara, vamos para frente. Bom, antes da gente passar para o nosso tema de hoje, que eu já garanto a vocês é um tema que eu já queria falar há muito tempo e por sua vez também é bastante interessante, é aqueles recadinhos básicos do início de cada programa. Se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, é @podcarro. Você sempre vai encontrar as informações referentes aos nossos programas, às nossas gravações. A gente sempre avisa quando saem os episódios novos, sempre aos sábados às 11h30 da manhã. E no Twitter, especificamente, você acompanha os bastidores do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. Então sempre tem um print do que acontece nos corredores da firma, ali no nosso grupo do WhatsApp. E quase sempre é uma loucura, então eu recomendo que você siga a gente por lá, porque também avisamos quando saem os programas novos pelo Twitter. Tá ouvindo a gente pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir. Inscreva-se no canal do Podcarro. O YouTube tem a péssima mania de não avisar quando saem os programas novos. Assine as notificações, clica no sininho, isso é muito importante. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, diz pra gente o que você tá achando do programa. A caixa de comentários é sua, porque não adianta a gente só fazer e vocês não dizerem nada, né? O Podcarro é feito da gente que faz e de você que escuta. E se você acha que o nosso tempo gasto neste programa e o seu tempo ouvindo a gente é um tempo bem gasto, e você quiser contribuir de qualquer maneira para manter o programa funcionando, tem o nosso Pix, que é podcarro@gmail.com. A gente aceita qualquer valor de muito bom grado, você pode deixar a sua mensagem, a gente lê ela aqui no próximo episódio. Bom, qualquer 80 mil aí a gente aceita, um tanque cheio de prêmio. Exatamente. A gente sabe que aqui a gente aceita qualquer coisa de muito bom grado, inclusive valores financeiros o suficientes para comprar uma picape velha seriam perfeitos, tá? Em contas não rastreáveis, por favor. De preferência em notas não seriadas, que é pra gente não ter aquele problema na hora de lavar o dinheiro. Mas vamos lá, Flávio. Não estou passando dicas de como lavar dinheiro, tá? Eu não faço a menor ideia do que se trata. Flávio. Muta o áudio aí, viu? Se você for um Uber, tiver com alguém. Se você for um estelionatário, por favor, pare de ouvir o programa neste exato momento. Flávio. Não nos mande mensagem. Sim, vamos lá. Não temos jurídico para isso ainda. Vamos lá, Flávio. Hoje, o retorno do Podcarro a diesel nessa nova temporada é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, que é óbvio, é um grande pilar, assim, da comunidade diesel do Brasil afora. Imagino que é na América Latina quase toda, né? Nos países onde ela foi vendida, acho que foi vendida no Chile também. Que a gente está falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que a linhagem das picapes Chevrolet no Brasil. É óbvio que a gente poderia esticar aqui o programa inteiro para falar desde a pequena até a maior, ou a coisa que recentemente virou um assunto eufórico no Grupo Podcarro de Comunicação, que é a picape Corsa com roda de ômega, mas ainda não é o programa para falar disso. E hoje a gente vai falar sobre a história de uma das picapes mais míticas da história do Brasil, que é a Chevrolet D20 e seus derivados. É isso aí, meu amigo. A gente poderia muito bem ficar aqui divagando sobre o quanto ela é incrível. Na verdade,
Deixa eu fazer só um adendozinho antes de passar a palavra pro Flávio, porque esse episódio da minha vida é muito engraçado e eu queria dividir com vocês. Eu acho que eu já até falei isso pro Flávio uma vez. Pelos idos ali de 2006, eu acho, minha família tava pra comprar um carro novo e ia ser um Corsa Classic, né? O famigerado Corsinha. E tirado zero numa concessionária que nem existe mais aqui no Rio de Janeiro, chamada Fluminauto, lá em Niterói. E nesse dia em questão, eu lembro, sei lá quantos anos eu tinha, eu devia ter o quê? 7, 8 anos, ou 10, ou 12. Eu não lembro, faz muito tempo mesmo, eu não lembro nem o que eu almocei há 2 horas atrás. Mas disso eu tenho a memória mais nítida da minha vida. Minha mãe tava na loja, dentro de uma sala com meu pai e o vendedor, acertando o emplacamento do carro que ia ser feito na loja. E eu tava seguindo um vendedor que tinha sido responsável pela venda prévia do carro num feirão que a gente tinha ido. Então eu tava seguindo ele pela concessionária toda. Eu lembro num momento que tinha começado a chover e entrou um senhor de idade dentro da concessionária e abordou o vendedor. Bom dia, boa tarde, senhor, boa tarde. Então, eu tô a fim de comprar uma picape média, vocês ainda tem D20 aí pra vender? E tipo, era 2006. Caralho. 2006. E tipo, naquela concessionária não tinha S10, não tinha picape, não tinha... Acho que na época não era Montana ainda não, acho que ainda tinha picape Corsa, não sei. Não tinha nenhuma, só tinha uns Astras e alguns Corsas C na época, eu acho. Enfim, você via na cara do vendedor o espanto por ele ter sido abordado por um senhorzinho que queria comprar uma D20. E antes que o vendedor fosse falar qualquer coisa, eu, por alguma razão, já interpelei o assunto e falei: mas moço, a D20 saiu de linha há muitos anos. O senhor não conhece a S10, não? E tipo, eu lembro da cara do vendedor pálido, assim, não de medo pela resposta ignorante que uma criança tinha dado, mas pelo fato de que o senhor tinha se chocado com a informação, né? Que eu falei na melhor das intenções possíveis. Que tipo, eu não conhecia uma D20 de perto, mas eu sabia que ela já tinha saído de linha há muitos anos. Porque meu pai passou a vida toda dele falando: eu quero comprar esse 10, quero comprar esse 10, quero comprar esse 10. Eu já sabia que essa 10 tinha sido a substituta, né? E eu lembro do senhor colocar a mão na cabeça: ih, rapaz, é verdade, a D20 saiu de linha, né? Ah, o senhor tem esse 10 aí pra vender? Aí ele prontamente arrastou o velho pra um dos rumos ali da loja e começou a explicar e tal. E aquela cena ficou gravada na minha cabeça, que tipo, passaram-se... a D20 saiu de linha, spoiler já do final do programa, no final dos anos 90, e em meados da primeira década do século 21, tá ali um cara perguntando se ainda tem pra vender. Ou seja, quantos anos ele não entrava num concessionário Chevrolet e por que que aquilo tava tão gravado na cabeça dele? Sabe, ele poderia ter entrado em qualquer outra loja, uma Ford, só na Ford. Ele só poderia ter entrado na Ford. Só na Ford, acabou aí. Justamente. E aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque foi engraçado ver que aquilo tava registrado pra ele como o referencial de picape, né? Então, enfim, foi só esse caos aí pra poder jogar um pouco de sal aí na história. Mas Flávio, vamos direto ao que interessa, o público tá aqui hoje pra saber. A gente vai falar sobre a história da D20. E como é que começou essa história aqui no Brasil? Fala pra gente. Rodrigo, você já deu uma deixa aí do legado da D20, né? O cara em 2006 chegando numa concessionária Chevrolet e perguntando pela D20, né? Como você vê aí que os mortais nem sempre de Dodgean vivem, né? E assim, cara, a história da D20 começa na metade dos anos 80 com a substituição que a Chevrolet fez pela D10, né? Foi acabar, como você disse, o spoiler aí no final dos anos 90, né? Mas ela veio para bater de frente com a F1000, que tava ficando em primeiro no mercado e a Chevrolet precisava agir, né? E agiu à altura, né? E assim, a gente precisa falar um pouco de como começou a história das picapes da GM aqui no Brasil. E essa história começou muito antes das picapes da Ford, né? E assim, cara, logo de cara, a D10, na época, fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso pelo design robusto
imponente e duradouro, né? Porque você tinha ali a F100 com aquele design quadradão, conservador, e você tinha a F100 e a F1000, né? E você tinha a D10, né? Com aquele design cheio de linha, cheio de vinco. E você ficava se perguntando que tipo de veículo americano é esse, né? E, cara, isso realmente foi de propósito, né? A GM se inspirou diretamente na C10 americana, né? Esse nome C10 não é nacional, foi trazido dos Estados Unidos, né? Foi inspirado numa geração em que eu não lembro agora, mas é a C10 americana. Ela foi inspirada. E assim, a primeira picape nacional GM, né, voltando muito tempo atrás, veio nos anos 50, com a 3100, a famosa Chevrolet Brasil. Inclusive, na época, deu muito o que falar, porque a Chevrolet simplesmente pegou o mapa do Brasil, né, do mapa mundi, e colocou no meio da Chevrolet. É lógico que a matriz não gostou nem um pouco disso, né? Mas os caras continuaram a vender essa caminhonete até a metade dos anos 60, quando veio a C14, que foi o primeiro contato que o brasileiro teve com o design da D10, né? Foi aquele primeiro contato, 4 faróis e tal. E nos anos 70, avançando um pouco, veio a linha C10, né? Um pouco mais moderna, já com 2 faróis redondos, aquela grade cromada que é linda, né? Algumas vieram com câmbio na coluna, aquela coisa toda, né? E até que em 1978 veio a D10, né? E assim, o fato das picapes da GM serem tão ovacionadas foi justamente o que eu disse do design. O design foi o que pegou, foi a chave, né? Do sucesso das picapes GMs da época, né? Aquela coisa que eu já falei, de ser cheio de linha, cheio de detalhe, e que não perdi nada para as picapes americanas da época, né? Isso eu tô incluindo Dodge, tô incluindo Mercury, que era uma subsidiária Ford, né? Lá nos Estados Unidos, tô incluindo toda essa gama aí. E inclusive, se ela tivesse sido exportada diretamente aqui do Brasil para ser vendida lá nos Estados Unidos, com certeza teria feito sucesso. E os engenheiros da GM fizeram um ótimo trabalho nessa época. Aí, cara, em 85, avançando bem, assim, veio a primeira D20, né? Já com um design mais conservador, porém ainda robusto, né? Com um design quadradão, aquela coisa, sabe, para-choque de ferro, mas com farol de Opala, o câmbio no assoalho, aquele câmbio gigante, assim. Que o Rodrigo vai colocar aí as fotos do interior da D20, né? Vinha também com volante de Opala. O painel também lembra muito as primeiras Silverado dos anos 80, lá nos Estados Unidos. O painel lembra muito, painel cheio de relógio, aquela coisa, parece que você tá no monomotor, né? E assim, cara, mas apesar do design mais conservador, justamente para ficar ali na mesma linha da F1000, da segunda geração da F1000, ela ainda vinha muito bem acabada, assim, uma qualidade de acabamento superior à da F1000. É tanto que hoje em dia você tira a prova. É mais fácil, se você tiver oportunidade aí, você entra dentro de uma F1000 e entra dentro de uma D20, aí na rua, o cara do depósito aí da sua esquina. Olha assim pra dentro do carro, você vai ver que a F1000 trinca o painel logo no meio ali e fica aquela coisa meio grotesca, né, do plástico ressecado. E a D20 é um pouco mais difícil, o acabamento da D20 é um pouco melhor, sabe? E inclusive isso foi falado na época. E tenho provas, né? Meu pai, que já andou de D20 e de F1000, ele fala que a D20 é muito melhor nessa questão de acabamento. Então tivemos pesquisas de campo aqui no GPC para fazer esse episódio. Ou seja, estamos levando o jornalismo verdade para você, para o público aqui, não é mero achismo, tá? A gente está levando dados factuais diretamente para o seu ouvido. Exatamente. Tá, profissão repórter.
com o mínimo de orçamento possível. Exatamente. E assim, cara, a D20, né, a gente conhece que é a versão a diesel. Mas também, lembra que nos anos 80 teve o quê? Aquele boom maluco do álcool, né? Do veículo a etanol. Que a gente teve desde Corcel a álcool até Landau V8 a álcool. Isso, né? Sem mencionar uma coisa que acho que a gente já até trouxe num episódio muito perdido do Podcast Diesel, que foi o trator Ingesa a álcool. Eu vou torcer pra achar essa imagem, mas, cara, isso era absurdo de absurdo. E aquele caminhão Mercedes também, com aquele 366 passado pro álcool, o 2316, se eu não me engano, era o canavieiro. Enfim, só de falar já me tremi todinho já. Aí, enfim, também veio junto, né, nessa gama aí, a A20, que era a versão a álcool, né, com o mesmo motor 4.1 do Opala, e a C20, que era a versão a gasolina, né, também com o mesmo 4.1 do Opala. Então, um era álcool, o outro era gasolina, o mesmo 4.1. E já a D20, a motorização dela era um Perkins Q20B 3.9 diesel aspirado de 86 cavalos, né? Se eu não me engano, eles importaram esse motor aí antes das operações da Perkins no Brasil, né? Enfim. E era o mesmo motor da D10, entendeu? Então, era um motor já conhecido de quem usava esse carro para trabalho. Inclusive, a gente achou aqui, Rodrigo, a resposta do porque o carinha foi procurar uma D20 na concessionária em 2006. Eu tenho certeza que ele já vinha dessa linhagem de D10, né? Já estava acostumado com o motor e ele não sabia que a D20 tinha saído de linha, mas ele sabia que era o mesmo motor da D10. Exatamente, e a gente tá falando ali de... Eu fui fazer uma pesquisinha aqui rápida antes de começar o programa. A gente tá falando de 27 kg de torque pro Perkins, né? Então é uma faixa de torque maneira para um cara que tá precisando de uma picape, provavelmente para trabalho, né? Sim, exatamente. É tanto que não é difícil você encontrar aí no YouTube a galera botando 2 toneladas numa D20 dessa. Assim, vai chegar na mesma velocidade? Não vai, né? Porque o Perkins ainda tem suas limitações, mas chega. Se abrindo todo, se arreganhando todo, mas chega. Eles utilizaram esse motor até 91, né? Na linha D20 até 91, até ser substituído pelo Maxion S4 4.0, aspirado ainda, de 92 cavalos. Só que também tinha a versão turbo, essa de 120 cavalos. Essa é a que faz pompom, entendeu? Essa é a da maldade, a que a gente gosta. E, como esperado, né, como a gente já sabe, a A20 e a C20 sofriam muito com o consumo de gasolina e de álcool, né? É tanto que elas representavam somente 25% das vendas da linhagem da caminhonete. Ainda é um valor considerável, né? Tendo em vista que algumas pessoas queriam só uma caminhonete barata para usar eventualmente no dia a dia, né? E pro trabalho, às vezes, né? Então vale a pena, dependendo do tipo de consumidor. Mas ainda assim, né? O consumo pesava no bolso. Tanto que a maioria ou já colocaram um Perkins ou já tá rodando no gás desde que saiu da concessionária. E tipo, perdão pela interrupção, mas uma coisa que eu queria até trazer pra discussão é que eu só vi uma A20 na minha vida inteira. Tipo, não era pelo fato de ver o embleminha ali, óbvio. Você que tá na rua, ou qualquer lugar você vai ver que ela se diferencia pelo emblema que tá ali na lateral da picape, né? C20, A20, D20. Mas eu tive a oportunidade de vê-la com o capô aberto. Então você vê aquele seisão a álcool e fala, meu Deus do céu, isso deve fazer um consumo de 42 centímetros por litro. Né? Porque... É essa a impressão que passa, cara. Dessa linha aí, das caminhonetes a gasolina, eu vi uma C20 cabine dupla. E o cara não tava usando gás. Coragem.
Eu falo, minha nossa senhora, ele tá usando carburador de Fusca. Com certeza. Tu abre o capô da C20, tem um Solex lá de baixo. Mas enfim, a gente falou, né, que a 20 e a C20 sofriam com consumo de gasolina, né, o alto consumo. Porém, elas tinham duas opções assim, isso toda a gama, a 20, C20 e a D20, né, principalmente. Tinham duas opções de chassi, que era o chassi curto e o chassi longo. O que quer dizer com isso é que tinha a opção cabine simples e cabine dupla, de fábrica. E assim, cara, mais uma outra coisa aqui, de vivências. A D20, cabine dupla, não perde nada por uma caminhonete nova. Eu sei que, nossa, mas se isso aqui não... Pode cortar esse trecho e postar no Twitter que vai ter um monte de gente me xingando, cara. E vai ter gente que não vai acreditar, mas é. Todo mundo sabe que o banco traseiro de caminhonete é a mesma coisa de você ir na caçamba. Não tem diferença nenhuma. É horrível. Mas na D20 ainda tem uma certa dignidade, tá entendendo? Porque ainda tem espaço. E é esse o ponto. Tem espaço e você não fica a 90 graus, como é na maioria das caminhonetes. Inclusive, né? Mais uma interrupção aqui. Isso me lembrou de duas passagens minhas por caminhonete na minha vida, que eu andei muito pouco. E as duas eram cabine dupla. Era a primeira Hilux dos anos 2000. Ave Maria. O Flávio deve saber exatamente qual que eu tô falando, deve ter imagem aí. E a outra era uma Ranger 2004. Também cabine dupla. E tipo, o espaço traseiro não é pequeno, não é ridículo, é inescrupuloso. Porque sim, cara. não dá. Basicamente, a posição de dirigir delas é dois adultos e uma criança na frente sentada num porta-objetos, e atrás é uma criança e meia. Considerando que você vai colocar a criança deitada, porque não tem como. Você pode ter 1,5 m, mas você ainda vai ficar parecendo que tá acocado, assim, no banco traseiro, entendeu? O famoso socadinho. Não tem conforto ali. Sim, mas a D20 tinha esse diferencial aí, né? Que ela era um pouco melhor. Não vou dizer que, nossa, meu Deus, eu tô aqui num Corolla, né? Mas tinha esse diferencial. Inclusive... E aquela coisa... Perdão. Não, pode falar. Gente, só pra deixar claro pra vocês, eu tô tentando... Não é que eu tô sendo mal educado com o Flávio, é que a gente tá gravando via Discord, eu não tô vendo a cara dele, ele não tá vendo a minha, então a gente tem que ter uma sintonia gigante pra poder um cortar o outro e não parecer que eu tô tentando vencer ele numa disputa pra governador, entendeu? A gente tem que ir num tarô, desenvolver telepatia, alguma coisa, mas enquanto isso... É o que tem. Que vai ficar acontecendo. Exatamente. E eu queria até trazer duas observações aqui muito rápidas. A primeira voltando no assunto da D20 com motor Perkins, né, o Q20 B4. A gente tá falando ali da aspirada com 92 cavalos e 28 kg de torque, ou seja, uma diferençazinha pequena em relação ao outro motor. E a turbo, a coisa já melhora, assim, galopantemente, que a gente tá falando de 120 cavalos, como o Flávio já disse, e 38 kg de torque, ou seja, 10 quilos a mais. É uma maravilha. Olha a salvada que um turbo dá no motor a diesel. É tanto que turbo em motor a diesel, desde o início, assim, sempre foi a mérito de eficiência, não a mérito de preparação. É uma coisa que está sendo mudada em questão de engenharia nos motores ciclo-otto só agora, recentemente, né? Tá vindo o motor 1.3 turbo, motor 1.0 turbo, a mérito de eficiência, não de preparação, né? Só que no diesel, como a gente tá vendo aí, é eficiência. Então, tipo, é muito possível que o motor turbo, eu não tenho essa informação, claro, mas seguindo a lógica, né? Pela melhoria de eficiência, é muito possível que o motor turbo da D20 faça com que ela fique mais econômica do que a aspirada, entendeu? Nesse sentido. Mas, continuando aqui, falei do chassi curto e chassi longo, né? D20 cabine simples, cabine dupla. E aquela coisa do diferencial da D20, né? Dela ter um bom espaço interno. Parece assim uma casa dentro da D20, mesmo na cabine simples.
E ela tem um painel muito bem instrumentado, é cheio de reloginho. Até comentei, né, no começo que ela parecia um painel de um monomotor, né? Isso é aquela coisa... Mancho, é lindo ver ela assim com as luzes acesas de noite, aquele painel todo verdinho assim, aquelas bolinhas verdinhas, é muito bom. É muito satisfatório. E ela vinha com um ar-condicionado opcional. Então, caso você veja aí uma D20 com ar-condicionado, se não tiver aquela central de ar-condicionado embaixo do painel universal, né, que o pessoal bota até em Fusca aquilo ali, possivelmente ela teve o opcional do ar-condicionado instalado desde o primeiro dono. Então, é um achado aí, tendo em vista, né, que é um carro de trabalho. Muita gente não colocava o opcional do ar-condicionado, porque com certeza aumentava assim, uns 35 mil no valor final, né? Estamos falando de Brasil ainda. E as versões básicas, né? Tinha a versão básica, que não tinha nome, assim, era só D20. E tinha a versão custom. Essa sim, vinha o nomezinho D20, né? Assim, no paralama, e vinha o nome custom, né? Com a fonte da Chevrolet. É bem bonita. E é aí onde a gente tem aquelas combinações de cores, né? Que a gente, vez ou outra, brinca até no grupo do GPC, que tinha a D20 bege com marrom café. Aí tinha aquela D20 que tinha 2 tons de azul, a mesma coisa do Monza Sai Blusa. E tinha a D20 preta e vermelha, que pra mim é assim a mais linda de todas. É a preta e vermelha. Um dia eu ainda vou ter uma dessas, mesmo que eu pinte, não seja original. E é isso, cara. Aí a gente chega nos anos de 1986. Aí é onde entra uma conhecida nossa aí, chamada Brasinca, né? Que ela pegou a D20 e modificou. Aí modificou como? Ela utilizou a D20 e fez a passo fino e a manga larga. Era, né? E a passo fino era basicamente uma Blazer. Sim, curtinha, 2 portas. É um SUV compacto da época. Entendeu? E só que com aquele tom de luxo, né? Que a Brasinca sempre tinha nos carros dela. Então vinha com os opcionais de ar-condicionado e toda aquela coisa. E a manga larga, ela vinha 4 portas, né? E depois virou a veraneio, né? Um spoiler aí. Ela vinha 4 portas e podia carregar até 9 pessoas. Então você simplesmente poderia chegar na concessionária e sair com um ônibus carteira B, entendeu? Era basicamente isso aí. Inclusive, coisa linda, tá? Sim, muito linda. Cortininha, aquela cortininha de veludo. Meu Deus do céu, aquilo ali é assim uma perdição, cara. E a grande quantidade de opcionais também na manga larga, mais ainda na manga larga do que na passo fino, né? Porque a manga larga, vou fazer uma comparação aqui muito de graça aqui, é a Escalade que a gente tinha, né? Aquela coisa de ar-condicionado, retrovisor elétrico, aqueles bancos de veludo, muito bem acabado, bem costurado, bem acabada, assim, maravilhosa, cara, maravilhosa. E, desculpa te interromper, eu não sei se você vai falar da Andaluz ainda? Vou sim. Então, por favor, vai lá. Não, mas pode falar, cara. Não, é porque assim, eu fiquei... óbvio, eu devo estar colocando as imagens aí, vai depender muito da minha boa vontade, mas eu imagino que sim. Tipo, eu já mencionei isso com o Flávio, já falei em um episódio passado aqui, eu tenho um carinho muito grande por encarroçadoras dos anos 80. Né? O Flávio mencionou a Brasinca, que era intimamente ligada com a GM, também tinha a própria Invemo, que não só fazia peças de acabamento, mas também acho que se aventurou por esses lados, a Souza Ramos, a Geralto, já ali falando de Chevrolet, de Ford, né? E é impossível você não levar a sério o que o Flávio falou agora, de ser literalmente uma Escalade que a gente merecia nos anos 80, porque eram carros muito caros,
eram carros exclusivos, a gente tá falando de uma época de importações fechadas. Então, você quer se destacar, quer um carro grande, quer um carro todo terreno, quer fazer uma viagem com a família, ou quer literalmente um carro de lifestyle, né? Como seria a Brasinca Passo Fino e no futuro seria a Bonanza, que até porque é basicamente a mesma coisa. Mas era o ápice da gastação de dinheiro do mercado de acessórios do Brasil dos anos 80 e ali iniciozinho dos anos 90, que foi quando acabou. E eu, embora já esteja tomando espaço do Flávio, eu não posso deixar de citar um carro que pra mim é muito, mas muito legal, principalmente a versão fechada, que eu acho incrível, mas é a Brasinca Andaluz, porque ela tem uma coisa, e o Flávio acredito que vai concordar comigo, que é o divisor de águas de um veículo dito comum para um veículo preparado e para um veículo dito de luxo, que é pintura em 2 tons. É incrível como fica bem. É maravilhoso. Eu não tenho nem palavras, eu gosto muito da Brasinca Andaluz. Eu não sei nem explicar o porquê, mas eu adoro. Concordo com você, tipo, não tem nem comparação. É lindo de se ver, cara. Muito bonito. Continuando a história. Em 88, acontece uma coisa assim que a gente possivelmente não vai ver nos dias de hoje, infelizmente, né? Mas a Chevrolet adotou oficialmente os projetos da Passo Fino e da Manga Larga. Então, para você aí que tinha dúvida se a Bonanza e a Veraneio tinham sido ligadas direto ou indiretamente à Brasinca, tá aí a resposta. Elas foram ligadas. Não só foram, como elas eram basicamente uma Brasinca Passo Fino, né, e uma Manga Larga, só que com o... Como é que chama aqueles nomezinhos que eu esqueci? Encarroçadora. Sim, Rodrigo. Não. Nomezinho, Bonanza. Peraí, subsidiária? Não. Putz, dois perdidos. Peraí, gente, deixa eu tentar me achar. O nomezinho que cola na emblema, Flávio, emblema, isso cara. Aí. O cara falando de emblema e o cara pensando em franga parmegiana. Isso aqui tá uma beleza só. É o mal de não almoçar. Assim é a vida. Continuando, cara. O emblema era diferente, mas o carro era o mesmo, entendeu? Era tanto que era a Brasinca que fazia as carrocerias, entendeu? Tem algumas aí no começo dessa era que, se você for ver a plaquetinha, né? Se você tiver a chance de ver uma dessas, né, que ainda tem essa plaquetinha assim, toda originalzinha, você vai ver lá o logo da Brasinca e logo abaixo o General Motors, entendeu? Então os caras estavam com moral na época. Eles adotaram a Chevrolet, né? Os projetos. E renomearam de Bonanza e Veraneio. Claro, não com aquele luxo todo, com aquela liberdade toda de criação que tinha a Brasinca, né? Mas é uma vitória, né? O cara simplesmente pegar teu projeto e transformar em algo oficial, né? E qual é outra coisa que eu ia falar, Rodrigo? Você estava falando sobre a adoção da Bonanza e a adoção da Brasinca, a linhagem da GM e como se tornaram produtos oficiais. Eu tava falando da Brasinca Andaluz. Era uma coisa que eu tinha que ter falado lá quando eu tava falando da Manga Larga. Eram os opcionais da Manga Larga. Ou não era só opcionais de ar-condicionado, retrovisor elétrico, o banco de veludo, as cortininhas. Ela tinha... Isso eu sei por... Você quer o gancho ou quer que eu siga? Não, pode seguir. O que o Flávio tava tentando dizer é que esses carros, pelo menos o que eu entendi foi, o que eles tinham de separado, você não ia encontrar numa Veraneio de linha, por exemplo. Mas você poderia muito bem encontrar numa Passo Fino ou numa Manga Larga. A gente tá falando das cortininhas, nos vidros, a gente tá falando de eletroeletrônicos dentro do carro, a gente tá falando de televisão, a gente tá falando de videocassete, a gente tá falando de som estéreo, por todo o carro, de ar-condicionado, de bancos com um veludo sensacional. E isso eu tenho que frisar, porque, meu Deus do céu, se você realmente gosta de carro confortável e não andou num GM dos anos 80 ou dos anos 90 ainda, você está jogando sua vida fora, tá? Há quem diga, e aqui eu abro a aspa para falar também, é uma coisa que até meu amigo Maurício Campelo, inclusive forte abraço, já mencionou,
Conforto na GM vai até os anos 2000. Dali pra frente, é por você, por sua conta e risco. Então estamos falando de Vectra, estamos falando de Ômega, estamos falando de até mesmo das Blazer e por aí vai. Flávio, então, se deixar pra falar de Blazer, putz grila, esse programa não acaba hoje. Virou outro tema. Mas com certeza a gente vai trazer a história da Blazer aqui mais pra frente. Mas enfim. Não, fato. Enfim, cara, tinham opcionais externos também. Desde combinações de cores e adesivos até mudanças no para-choque. Tipo, você tinha um opcional de... você olhava assim, eu não quero esse para-choque aí de D20. Eu quero um outro para-choque. Aí o vendedor lá da Brasinca, né, o projetista, sei lá, como era na época. Infelizmente, nunca comprei um. Chegava e falava, não, a gente tem aqui esse para-choque de ferro, um mata-cachorro aqui, gigantesco, e um step externo, para você ficar aí colocando a sua capa, a capa de step aqui com uma estampa da Nossa Senhora e para você ir para fazenda, entendeu? Tinha esses opcionais aí de para-choque diferenciado, de você tirar o step ali debaixo do carro e colocar o step para fora, assim, que é charmoso, né? Eu gosto muito até hoje. E era basicamente isso, cara. Era um outro patamar de carro, né? Como a gente pode estar conferindo aqui. E continuando aí nos anos 80, final dos anos 80, né? A Brasinca ainda lança mais 2 novos modelos. A Andaluz, né? Como a gente já mencionou aí, que era a cabine dupla de 2 portas, né? Montada em cima do chassi curto, né? A cabine simples. E a quarto de milha. Essa é raríssima. Eu, pelo menos, nunca vi e não ouço falar muito dela, né? Nem pela internet e tal. Mas era basicamente uma D20, cabine simples, estendida. Então era só aquele vidrinho lá depois da porta e era isso. Vocês estão vendo na imagem aqui o que o Flávio falou do para-choque, que é basicamente um batente de trilho de trem com... Sim. Caraca, cara, isso é... Nossa, imagina tomar uma porrada disso. Jesus, nossa, amado. Cara, imagina isso aí batendo na traseira de um Celta. Não, acabou o carro. Imagina. Acabou. Meu Deus do céu. Tudo bem que o Celta, se você... Vira um... Eu não queria falar isso não, mas acho que eu posso, porque a gente teve Celta na família. Eu espero que você, proprietário de Celta, não me leve a mal, tá? Estou fazendo apenas uma piada, não tô falando que você fez uma péssima escolha, tá? Tô falando que se você for cobrar um tiro de meta e acertar um Celta, acabou o Celta. Mas tipo, sim, né? Esse para-choque da Brasinca, no caso vocês estão vendo um dos poucos folders da quarta de milha disponíveis, isso aqui não é nem um mata-cachorro. Isso aqui é literalmente um para-choque gigante, uma peça maciça de ferro. Se isso aqui pega num Volkswagen baixinho ou num Chevette, vai levar o carro embora. Entendeu? Já era. Já era, vira um como é o nome? Front lip, vira um front lip. Vira um front lip, já era. Você vai daqui até o Paraná com um Chevette enganchado debaixo do carro e você não se dá conta. Cristo, é basicamente isso que esse para-choque quer dizer. Ah, meu Deus, eram outros tempos, né, realmente. Sim. Aí chega 1989 e assim, a gente vai falar agora de uma coisa polêmica e que você deve estar se perguntando. Cadê o 4x4? Cadê o 4x4? Uma caminhonete foda dessa não tem 4x4? Não. Eu vou te explicar o porquê. Em 89, a D20 tentou, né, ser emplacada com a versão 4x4. Mas ela foi fracassada, porque rendeu várias críticas ao produto por parte da imprensa, né? E muita coisa, basicamente, porque os 3 carros que a GM disponibilizou quebraram o diferencial e quebraram a tração. Então, esse carro recebeu muitas críticas por isso, né? A imprensa é um divisor de águas, né? Se tratando de automóvel. Então, mas ela tinha roda livre automática, que é aquela coisinha lá que tem até nas bandeirantes. Você vai lá na frente, gira uma chavetinha e bloca o diferencial. E o diferencial traseiro era autoblocante.
mas a suspensão dianteira permanecia independente, né? Inclusive a gente vai falar dessa suspensão da D20 aí, né? Que muitos dizem que é um problema crônico dela. Mas enfim, era uma vantagem sobre o eixo rígido, né? Em condução sobre pisos irreguláveis. Isso quer dizer que era um diferencial de que ela, apesar de ser 4x4, erguida, aquela coisa toda, ela ainda era uma caminhonete confortável e macia, né? O que era difícil de ter na época. Porque basicamente, quando você fala de um carro 4x4, significa que ela tem lá um eixo rígido na frente também, né? Não só um eixo rígido atrás, porque ela vai ter que ter um diferencial ali, né? Claro que hoje em dia essas questões de engenharia mudaram, né? A gente evoluiu bastante sobre isso, mas na época era assim. E assim, a quebra das juntas universais, da tração traseira, era muito constante. E aí não deram uma solução rápida para isso, né? A GM ficou postergando lá, os engenheiros com a mão na cabeça, e não resolveram o negócio. Aí fizeram com que a D20 morresse, assim, o projeto da D20 4x4 morresse, assim, ao longo dos meses. Não chegou a sair para isso. Claro, vamos falar da Ingessa, né? Que a Ingessa fez um kit 4x4 para D20. Mas, claro, não foi promissor, digamos assim. Não vingou no mercado, porque era muito caro de fazer a conversão, né? Você basicamente teria que desmontar a parte de suspensão e de câmbio, cardan inteira, né? Aliás, você tinha que trocar tudo, né? Então imagina o custo que isso tinha. Inclusive, gente, é uma curiosidade incrível, pelo menos pra mim, pela Ingesa, sei lá, é que muitas dessas picapes, principalmente a GM, né, no caso C20, A20, D20, convertidas para 4x4 foram parar no exército. Porque você não tinha, até então, veículos 4x4 de tamanho médio, como seria a D20, a F1000. Então, muitos desses veículos preparados foram parar nas Forças Armadas, porque você precisava desses carros para transpor terrenos difíceis e tal. E é mais fácil você encontrar hoje, por exemplo, a série 20, né? E tinha a série 10 e a série 20 que a gente está tratando aqui. 4x4 você encontra com mais facilidade em versões militares, porque a grande maioria desses carros foram parar no exército, acho que na aeronáutica também. E era só esse pequeno conhecimento aqui para poder enriquecer de alguma forma esta conversa. Sim. E esse sistema 4x4 que a Ingesa adaptou na D20, que foi no começo dos anos 90, era bem mais robusto, né? Eles tiravam a suspensão independente na frente e colocavam um eixo rígido, né? E fez de mola alinhado aos amortecedores, né? Como é a receita perfeita para um 4x4, né? Aí tinha a roda livre manual, aí tinha o acionamento da tração 4x4 dentro do carro, aquela coisa toda. Mas isso, lembrando, era fora a parte. A GM não tinha nada a ver com isso, né? Era mais outra encarroçadora, né, a Ingesa, que gostava de projetar esse tipo de powertrain e lançou na D20, né? E a GM mesmo só voltaria a ter esse tipo de tração 4x4 numa caminhonete na S10, né? Que, como a gente já bem sabe, foi a sucessora da D20. Mas, enfim, voltando à história dela, né? Da linhagem aí. Em 92 veio a Custom S, que era a mais simples, né? Com aquele banquinho de tecido normal. Tecido normal, um tecido mais básico, né? Uma costura mais básica, né? Algumas vinham até sem aquela proteção de tapete no assoalho, sem aquela proteção de carpete, sabe? Só aquele negócio de plástico assim, já escancarava na tua cara. Eu fui feita para trabalhar num depósito. Extremamente básica, né? Suquinho de acerola, pausa pro suquinho de acerola. Momento hidratação aqui no programa.
Momento hidratação, peraí. Lembrando a você, enquanto o Flávio termina de tomar o suco, que você tem que seguir a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. E se você quiser ajudar o programa a continuar rodando, o nosso Pix é podcarro@gmail.com. A gente aceita qualquer valor de muito bom grado. E se hidratar. Hidrate-se. Importante. Tome um suco de acerola. Mantenha-se hidratado. A gente precisa de uma audiência com saúde, beleza? Exatamente. Como eu tava falando, tinha a Custom S, e dessa vez a versão básica tinha um nome, né, para denominar, era a Custom S. Era mais simples. E tinha a Custom Deluxe, que é a mais luxuosa. Você já deve ter visto muita, mas muita D20, com aquela faixa na lateral escrito Deluxe. E você, porra, toda D20 é Deluxe? Não, tá aí a resposta, né? Tinha a Custom Deluxe, que era a mais luxuosa. E também chegou a Conquest. A Conquest é assim, aquela coisa assim que você fica olhando as fotos na internet e você fica imaginando ela na sua garagem. E a D20 realmente, essa D20 Conquest realmente é muito bonita. Ela vinha com um retrovisor grande. Sabe aquele retrovisor estilo de caminhão? Não igual de caminhão gigantesco, mas um retrovisor de um caminhão, sabe? Uhum. Aquele retrovisor de duas garras, aquela coisa. Ela vinha com roda branca. Eu não me recordo se era roda de liga. Era roda de liga, Rodrigo? Estou pesquisando neste exato momento. Por favor, fique conosco. A sua audiência é muito importante para nós. Ela não era uma roda de liga. Pausa pro suquinho de acerola. A D20 Conquest, pelo menos a que eu tô tendo imagem aqui, é uma 93. Ela tinha opcional de roda de liga, mas existia uma versão onde ela tinha aquela roda de aço, com aqueles gominhos, pintada de branco. Nossa, mas é uma coisa linda de morrer. Linda. E como você tá vendo aí, Rodrigo, ela tinha opcional também na cor da faixa. Então você ia lá no seu concessionário Chevrolet, em 1992, e você podia escolher até a cor da faixa. Se você queria uma faixa azul e verde, ou cinza e um cinza mais escuro, que eu lembro que eu vi Conquest com cinza mais escuro. Mas enfim, em 93 veio a nova frente e um novo painel, né? Já é um painel mais parecido com o painel de Monza, não é mais parecido com o painel de monomotor, né? Com aquela porrada de relógio. Já é um painel mais simples, né? Mais conservador, mais simples, aquela coisa mais, né? Com aquela iluminação verde, aquela coisa bem anos 90, né? Que a gente tá bem acostumado. E você, Rodrigo, que tem um Monza, tá muito bem acostumado com esse tipo de painel. Com toda certeza. Inclusive, um grande abraço aí pro meu Monza, que não tá com o velocímetro funcionando e com o medidor de combustível que tá acima da escala toda vez que eu abasteço. Forte abraço. O cara deu 180 por hora na rodovia e não sabe. É essa a vida. Complicado. Enfim, aí, em 93, cara, você já começa a ver que a GM já tava meio que largando de mão a D20. Porque algumas delas, algumas não, né? A gama toda da D20, ela já tava sendo feita com a ajuda de algumas montadoras argentinas. Então, tipo, a GM tava pegando mão de obra dos hermanos pra fazer um produto nosso, nacional, né? Porque já tinham outras coisas em mente, né? Nessa época tinha o que, Rodrigo? Me ajudei, já tinha... Estamos falando de Monza. 93. Então a gente já tinha... O Ômega já era o benchmark ali da GM, né? Já era o topo de linha. A gente tá falando da mudança de geração. Da mudança de... O último ano dos Monza SLE, que em 94 vira GL, GLS. Você tem Vectra, você tem... Cara, 92, 93 e 94... De 92 a 95, vai. É simplesmente a era da GM. O Opala não tancou e foi de base. Você tem o Ômega, você tem já como modelo 93, né? O Ômega, você tem o Monza, você tem o Vectra A, se eu não estou enganado, ou foi 94? Pô, não vou saber, eu acho que foi 94. Acho que foi 94. E ali, em termos de carro médio você tem Cadete e você tem Monza. Então,
Ali é o que, abre aspas, era uma vanguarda tecnológica com um misto de comprador sóbrio, porque, óbvio, a galera que compra a Monza com certeza não tinha 30 anos de idade, tinha o dobro. Então, né, é um mercado ali mais conservador, a galera tava ainda se acostumando com a ideia de um cadete GSI, com um painelzinho digital, já começa aquele burburinho, pô, mas o Opala foi embora, quem é que tá vindo, quando é que chega o Ômega, não sei o quê. Então, você tem uma picape que já tinha uma história, a gente tá falando ali de 92, então ela já tem mais, vai fazer 10 anos de produção em 95, então ela já tá cansada. Tudo bem que picape, no Brasil principalmente, ela demora uns 10 anos pra você notar que ela tá cansada, né? Porque sim, a marca faz aquela picape ali incansavelmente até você falar, pô, não vou comprar mais. Aí eles decidem mudar. Que é o quê? Olha aí o exemplo Amarok, é um exemplo atual que a gente tem. Exatamente. A Amarok é basicamente a mesma desde 2010. O único como é que eu posso dizer? O único sopro de vida que deram nela foi meter o V6, que é do cacete. Não posso dizer que não. Mas no caso da DD20, na época, você já estava lidando com uma concorrência que estava mudando, que era a F1000. A F1000 tinha um visual mais moderno em relação a D20. Então ela estava correndo por fora ali, mas ainda era um nome forte na cabeça do brasileiro, porque não dá para comparar. Vendeu que nem água. Exatamente. Aí a GM decidiu, né, dar um sopro de vida na D20 e lançou a versão Champignon. E eu, particularmente, eu só vi uma e ela tava trabalhando, adivinha, entregando água. Jesus amado. Ela tava com carroceria de madeira. Assim, eu fiquei com vontade de chorar. Eu dentro do ônibus fiquei com vontade de chorar quando eu vi aquilo. Porque a Champignon é basicamente a D20 mais rara. Eu posso dizer que é a D20 mais rara? Eu acho que sim, né? Porque, assim, você nem muita referência na internet você acha da Champignon, a não ser alguns perfis de folders e propagandas de época que postam, né? A linha da D20 de 93. Tem lá a Champignon. Eu tô falando Champignon porque era basicamente o nome Champ e o número 1, né? Mas ela era basicamente vermelha, com um para-choque envolvente, assim, aquela coisa parecendo parecendo um Opala, sabe? Aquele para-choque parecia com o do Opala, para-choque envolvente, não é aquele para-choque fino de ferro, era um para-choque de plástico envolvente, tinha farol de milha. E assim, cara, eu chamo de Santo Antônio, eu não sei como você chama aí na sua cidade, mas é aquela coisa que colocam assim na caçamba da caminhonete pra amarrar as coisas. Aquilo ali, cara, era também de plástico, só que era envolvente junto com o design do carro. O Rodrigo deve estar colocando as fotos aí pra você ver. E assim, combinou muito, mas muito com o design do carro. Eu particularmente acho maravilhoso. E ela vinha com os opcionais da Custom Deluxe, né? Aí a Conquest não foi esquecida também. Ela ganhou o espelho elétrico e as outras cores no detalhe, né? Que eu citei anteriormente. Aquele detalhezinho, as faixazinhas, né? E a D20, a linha geral, ganhou o acionamento hidráulico da embreagem e o chassi foi reforçado. Isso aí, cara, foi um diferencial, assim, o que fez reacender as vendas, né, digamos assim, da D20 na época. Porque, cara, quem tem F1000 reclama muito que você não pode pôr mais de 4 toneladas na F1000 que o chassi abre. Quem diria, né? Coisa banal, né? Cara, pô, eu quero colocar aqui 3 garrotes na minha F1000, o chassi abre. Mas tem zoeira agora. O pessoal reclama que a F1000 ela tem um probleminha que ela enferruja muito fácil. Ela abre o chassi muito fácil. Aquela coisa de ficar aquela barriga, assim, sabe? Aquela coisa você já deve ter visto aí pela sua cidade. Uma F1000 desse jeito. E a D20 ela reforçou o chassi
né? Justamente para não ocorrer esse mesmo problema de ficar mal falada nesse sentido. Então, a D20 ela é mais resistente que a F1000 nessa questão de estrutura, né? Ela não enferruja com tanta facilidade e não abre o chassi com tanta facilidade também, né? É aquela coisa, se você botar 4 toneladas em cima, aí eu já não vou poder defender, né? Mas enfim, em 95 a gente teve a S4T, né, modificada, sendo chamada de S4T Turbo Plus. Guarde bem esse nome, Turbo Plus. Cara, isso aí, muitos consideram que é a melhor D20 que já teve, sabe? Porque era um Maxion S4 Turbo, né? De 150 cavalos. Olha, pra você ter ideia, a L200 Triton, que é uma caminhonete atual, em 2010 ela foi lançada com 121 cavalos. E a D20, em 95, saiu com 150. Fora o torque, né? Qual é o torque, Rodrigo? Estamos vendo neste exato momento. Por favor, fique conosco. Pausa para um suquinho de acerola. Vamos ver aqui, porque essa informação é deveras importante. Estamos falando do motor S4T Plus. Não! Saiu do site. Não! Por que? No meio da gravação. Cara, não aguenta o... O cara caiu na propaganda do BET 365. Ah, mentira. Abriu o chassi, peraí. Aqui, tá. Motor S4T Plus de 150 cavalos e... Meu Deus. 46 quilos de torque. Um caminhão, meu amigo. Caraca, isso deve ser uma delícia de guerra. Não é à toa, cara, que ela era a caminhonete mais potente do mercado na época. Era basicamente a Amarok V6 da época. Qualquer caminhonete V6 aí atual, você pode comparar com a D20 na época. Era aquilo que se tinha, sabe? Então era muito interessante, cara. Muito interessante. Aí a D20 foi esquecida de vez, infelizmente, pela GM no final de 1995, quando a produção foi transferida totalmente para a Argentina. Então, a partir do final de 95, a gente tinha D20 importada. Olha que ironia, né, do destino. Uma caminhonete nacional, que depois foi feita com a ajuda dos hermanos, e depois foi feita totalmente por eles, né? Então, ela foi vendida também no Mercosul, né? Foi vendida no Chile, inclusive, Rodrigo. No começo você tinha comentado isso, né? Enfim, em 97, né? A GM tira de vez a D20 de linha, a D20 que a gente conhece, e tenta substituir pela Silverado, né? Com aquela frente linda também, robusta, gigantesca, e que era montada no mesmo chassi da D20. Inclusive é por isso que as primeiras Silverado, você olha assim no emblema, não vou mais esquecer essa palavra, você olha no emblema e tem lá Silverado D20. A GM decidiu colocar isso junto no nome porque, além dela ter sido montada no chassi da D20, ela tinha que ter ela recebeu o trabalho, né? Esse modelo recebeu a missão, o trabalho de substituir a D20, o que não deu muito certo, né? No começo. Até que começaram a olhar de forma diferente para ela quando a GM decidiu colocar um MWM Sprint 6 cilindros, né? E é o mesmo que veio na F250, aquela coisa toda, né? E, enfim, é basicamente isso a história da D20, a história longeva da D20, que até hoje é aclamada por muita gente. E que, assim, tem essa rixa da D20 e F1000, e é aquela coisa que eu falei até pro Rodrigo, uma época que a gente estava conversando sobre isso. Depende muito do que para que você quer o carro, entendeu? Se você quer um trabalho moderado, e você não quer abrir mão do conforto,
vai de D20, cara. Agora, se você quer aquela coisa bruta, assim, totalmente bruta, que você não liga nem pra conforto, nem pra nada, vai de F1000, né? E, enfim, mesmo assim, cara, a D20 é uma coisa à parte, né, na nossa história. Porque, como o Rodrigo comentou aí no começo, o cara chegar, né, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, né, pedindo uma D20, 0 km na concessionária, você tira por aí o sucesso que Scar fez, né, no nosso mercado. E voltando um pouco aqui, eu falei que ia comentar um pouco sobre o problema crônico, né, digamos assim, da D20, que era a suspensão, né, e muita gente zoa a D20, falando que cai a roda, aquela coisa toda. Mas isso é devido aos pivôs de suspensão, porque a pessoa pega uma caminhonete e fala, isso aqui é para usar até dar no osso, né? Como a gente chama a expressão aqui no Ceará, usar até dar no osso. E esquece que você tem lá na frente pivôs, como se você tivesse aí no seu Gol, sabe? Num carro pequeno. E muita gente posterga essa manutenção, aí estoura pivô, aí a rodinha cai no meio da avenida e o cara fica dizendo que a caminhonete que é ruim. Mas não, é você que é negligente, né? Enfim, é uma coisa a se pensar aí. E é isso. Feita a nossa puxada de orelha em você que não faz a manutenção do seu carro e depois põe a culpa na Chevrolet, sendo que você deveria ter prestado atenção nisso desde o início. Primeiro, eu quero agradecer imensamente ao Flávio por ter dado essa aula gigante de como, e necessária, é importante frisar, sobre a história da D20. A gente conseguiu até falar sobre a história mal ou bem sobre a história da Veraneio, da Bonanza, que é um carro que eu gosto muito. E falar também das encarroçadoras, uma coisa que eu espero que a gente consiga fazer mais pra frente, porque, óbvio, nossas agendas têm que bater primeiro, mas a gente vai tirar um tempo aqui pra falar principalmente das histórias relacionadas não só ao diesel, mas também às picapes do Brasil. Como eu acho que agora a gente tem que falar sobre a F1000, né, Flávio? Pra poder fazer um meio termo pra galera não achar que a gente tá defendendo só GM. Eu acho que é justo a gente trazer a outra metade da história. E eu quero agradecer imensamente a você que ouviu a gente até aqui. Flávio, por gentileza, dê o seu salve e as suas redes sociais pra galera. Cara, aquela coisa eu agradeço bastante aí mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre uma coisa que eu gosto muito, né? Sobre essa parte aí da história automotiva, que eu gosto bastante, né? Pelo fato de eu ser apaixonado por picape, caminhão, essas coisas. Então, mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Agradeço você que tá aí me ouvindo e eventualmente rir das nossas pataquadas aqui, né? E é isso, cara. Posso passar aqui meu Instagram, meu Twitter? É claro. Meu Instagram é f.flavio, com 2 L's, né? E meu Twitter é Flávio Domingos _. É isso aí. Tem minha página de desenho, né, que se você tiver ouvido os outros podcarros, a diesel aí mais para trás, você deve ter ouvido aí que o Rodrigo participa de alguns projetos meus, né? Então você vai ver trabalho meu e dele lá no meu perfil de desenho, que é @_epifônico no Instagram. E é isso aí, cara. Até a próxima. Bom, se você não conseguiu pegar, tem as nossas informações aqui na descrição. Eu vou colocar tanto o perfil do Epifânico quanto também o perfil do Flávio. Se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, este que vos fala é @THERTLima em tudo que é lugar. Mas não se esqueça de seguir o Podcarro, porque é muito importante. Bom, um forte abraço para você que ouviu a gente até aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente se vê no próximo sábado com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Valeu! Obrigado por escutar o Podcarro a Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.